considerados monstros de gravidade gigantescos que consomem tudo que cruza seu caminho. Esses são os buracos negros. Segundo alguns modelos, as formações mais massivas do cosmos desempenharão papel de destaque no fim do universo. Quando consumirem até a última estrela, evaporarão e por fim transformarão o universo em um vazio infinito. Em vista dessas características e previsões, uma pergunta parece ainda mais premente. Os buracos negros poderiam também criar novos universos? No vídeo de hoje, veremos com mais detalhes o que especialistas têm a dizer sobre essa hipótese intrigante. Entusiasta das descobertas e processos únicos do universo? Então não deixe de inscrever-se no The Simple Space e clicar no sininho para receber atualizações constantes sobre esses temas empolgantes. Deixando seu like, você nos mostra que o conteúdo de nossos vídeos é interessante. Buracos negros criam universos? Já por algum tempo, especialistas se deparam com uma questão tão empolgante quanto insolúvel. Como é que as forças e energias que tornam possível a existência permanente do universo são tão perfeitamente coordenadas? É fato que se as constantes fundamentais do cosmos fossem alteradas demais, não haveria estrelas nem galáxias em nosso lar galáctico, e certamente nenhuma vida. E exatamente isso também é a essência do chamado princípio antrópico, segundo o qual o universo observável é observável apenas porque possui todas as propriedades que tornam a vida possível para o observador. Em outras palavras, se o cosmos não fosse adequado para o desenvolvimento da vida consciente, também não haveria ninguém que pudesse observar e descrever o universo. Este princípio antrópico encontra aprovação entre especialistas. A alternativa concebivelmente empolgante, com a qual gostaríamos de lidar hoje, pressupõe duas suposições básicas. Primeiro, nosso universo, que é apenas um de muitos, formou-se dentro de um buraco negro. Segundo, os universos são capazes de evoluir constantemente. Uma olhada nos parâmetros perfeitamente interligados do cosmos nos faz suspeitar que nosso lar galáctico parece ser praticamente fabricado. Assim, as condições favoráveis que encontramos em nossa Terra despertam em nós a suposição de que as circunstâncias prevalecentes na Terra estão direcionadas para um objetivo específico, o desenvolvimento da vida. Aqueles que partilham essa linha de pensamento justificam a natureza aparentemente não aleatória do universo com uma força superior, como a de um criador divino. A ciência, porém, tem uma resposta um pouco diferente para o empolgante tema, e é a própria vida. De acordo com a teoria da evolução, os seres vivos se adaptaram perfeitamente às condições de nosso planeta azul ao longo de milhões de anos, e não vice-versa. Inspirado pelo mecanismo da seleção natural biológica, o físico norte-americano Lee Smolin apresentou a teoria que ficaria conhecida como herança cosmológica. O cerne da tese pode ser resumido da seguinte forma: buracos negros massivos em um universo dão origem a novos universos bebês, que podem adaptar as propriedades fundamentais de seu cosmos-mãe. Desta forma, portanto, inicia-se uma evolução cosmológica. Nessa seleção astronômica natural, universos bem-sucedidos prevalecem sobre outros a longo prazo. O termo sucesso refere-se, nas explicações de Smolin, à longevidade de um universo e, assim, ao potencial de formar tantos buracos negros massivos quanto possível. Hereditariedade cosmológica. Assim como no caso da herança biológica, a prole cosmológica não representa cópias perfeitas de seus universos-mães. Durante a formação de novos universos-filhos, sempre há pequenas mudanças nas constantes fundamentais que diferem daquelas dos universos-mães. Em outras palavras, mutações cosmológicas ocorrem regularmente. Algumas dessas mudanças favorecem a capacidade de um universo de formar novos buracos negros. Consequentemente, esses universos também têm uma vantagem importante quando se trata de difundir sua própria genética cósmica. Como resultado desses processos, a longo prazo, a totalidade dos universos bem-sucedidos torna-se cada vez melhor em formar buracos negros e manter sua própria linhagem viável, assim como os organismos biológicos tornam-se melhores em se espalhar e persistir por meio de mutações úteis. Por acaso, existe uma conexão central entre a formação de muitos buracos negros e a formação de vida. Ambas requerem estrelas. Portanto, o universo que é melhor em produzir estrelas também é melhor em criar sistemas planetários e, por fim, pavimentar o caminho para a vida.
Por mais impressionantes que as teorias de Smolin possam parecer, elas devem ser cientificamente testadas. Mas tal teoria parece plausível do ponto de vista científico? O núcleo fundamental dessa conjectura é também sua parte mais especulativa. Buracos negros seriam capazes de criar universos, porém, se os monstros de gravidade realmente possuem essas propriedades criativas, é completamente desconhecido. A respectiva ideia que Lee Smolin assumiu em suas explicações veio de seu mentor Bryce DeWitt. Ele apresentou a tese de que a massa de um buraco negro em colapso não desaparece por completo em sua singularidade central infinita. Na verdade, praticamente ricocheteia. No entanto, como tal massa não pode passar do horizonte de eventos do buraco negro de dentro para fora, forma uma região totalmente nova do espaço-tempo, criando assim um novo universo. A tese básica desses buracos negros em propagação foi retomada e estendida por John Archibald Wheeler. O físico americano sugeriu que as constantes fundamentais desses universos filhos podem diferir daquelas de suas mães. Este foi novamente o ponto onde Smolin começou dentro de seu trabalho. Se dedicou à questão de o que aconteceria se essas constantes não fossem reconfiguradas aleatoriamente durante a reprodução dos universos, mas estivessem sujeitas apenas a pequenas mudanças, comparáveis às mutações genéticas, que nos são conhecidas da evolução biológica. No entanto, como as teses de Smolin e seus colegas não podem ser verificadas, muito menos confirmadas, até mesmo o próprio norte-americano admitiu que não havia razão científica para dar como certo o mecanismo de reprodução de universos. Portanto, o ponto é sobretudo a questão de o que aconteceria se a teoria fosse verdadeira, quais seriam as respectivas consequências e como poderíamos testá-las? Origem dos buracos negros. A natureza dessa suposição prevê que a totalidade dos universos é dominada de forma relativamente rápida por aqueles mundos galácticos particularmente bons em formar buracos negros massivos. Portanto, a conclusão é: as constantes fundamentais que favorecem a formação de buracos negros devem ser ótimas para um universo de sucesso. Basicamente, diferenças centrais também existem no esquadrão de buracos negros junto aos vários mecanismos de formação. Os mais fáceis de entender são os mecanismos de origem dos buracos negros estelares, formados no curso de uma supernova. Enquanto a estrela moribunda de um certo tamanho perde suas camadas externas, seu núcleo colapsa em uma estrutura notavelmente compacta devido à sua pressão gravitacional. Logo, pode-se supor que nosso universo é otimizado para produzir o maior número possível de estrelas massivas. Mas seria verdade? De fato, parece haver um certo ajuste fino no cosmos. Estrelas são formadas quando gigantescas nuvens de gás colapsam sob sua própria gravidade. Para que isso ocorra, tal gás deve esfriar alguns graus acima do zero absoluto. Esses refrigerantes galácticos são dados na forma de carbono, oxigênio, água e outros elementos químicos, sem os quais muito menos estrelas e, portanto, menos buracos negros seriam formados. Mas qual é a situação nos casos de buracos negros que se formam de outra maneira? Nesse sentido, vale a pena dar uma olhada nas empolgantes declarações do cosmólogo Alexander Vilenkin. O especialista afirmou que as flutuações quânticas no futuro distante farão com que buracos negros se formem espontaneamente. Assim, assumindo um intervalo de tempo infinito, um dia surgirão mais dessas entidades compactas do que estrelas. Quanto mais espaço houver, maiores serão as chances das flutuações quânticas favorecerem a formação dos buracos negros espontâneos. Resumindo, embora a seleção cosmológica pareça altamente especulativa, Smolin afirma que deveria haver um método de verificação concreto para a suposição. Se a hipótese realmente reflete a realidade, os parâmetros que favorecem a formação de buracos negros teriam que ser otimizados independentemente daqueles que favorecem a evolução da vida. Em resumo, Smolin concluiu que existia um valor que definia o limite entre estrelas de nêutrons e buracos negros, para maximizar o número destes em um universo bem-sucedido. Smolin estabeleceu esse limite em cerca de 2 vezes a massa do Sol. Assim, se nosso universo for otimizado para a produção de buracos negros, não deve conter estrelas de nêutrons com mais de 2 massas solares. Mas uma estrela de nêutrons foi há pouco identificada com 2,17 massas solares. Se as 0,17 massas solares adicionais se enquadram na categoria de tolerância ou falsificam a teoria estabelecida por Lee Smolin, certamente será assunto de muitos futuros debates. Agora é com você. O que você acha da emocionante teoria de que buracos negros podem criar novos universos? Já estamos ansiosos por seus comentários. Dê uma olhada nos outros vídeos interessantes de nosso canal, que você pode acessar clicando em uma das miniaturas nos créditos. Obrigado por seu interesse, cuide-se e até a próxima!